Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e este é o Teólogos do Twitter, o programa onde vocês vão ali no meu Twitter, @2dedosdetel, porque 2 Dedos de Teologia não cabe, e me mandam as teologadas de personagens culturais. E esse programa existe porque eu quero usar a sua curiosidade mórbida com personagens do momento para lhe ensinar alguma coisa sobre a palavra de Deus, que eu sei que é só assim para você querer ler a Bíblia na sua vida. Não é, seu caba safado? Vai ler a Bíblia! E todos os vídeos são sustentados por vocês que são patrões do canal. Você se inscreve lá no canal para nos ajudar com a partir de R$5 e fazer parte do nosso grupo online do Telegram, onde a gente conversa sobre teologia. Todo o dinheiro que vem pelo Patreon é reinvestido aqui no 2 Dedos de Teologia e é uma experiência maravilhosa ter esses vídeos aqui no ar por causa de vocês. Você também pode assinar o nosso clube de assinatura literário, que é o Review, onde eu envio livros para sua casa, lançamento, certo? Com desconto. Todo mês você sempre recebe mais valor em livro do que paga em mensalidade. E são sempre lançamentos das editoras, livros que você certamente não tem. E você agora pode ser nosso aluno aqui no 2 Dedos de Teologia, no curso Teologia Descomplicada, que é o nosso curso online do 2 Dedos de Teologia, 100% online, onde eu tento apresentar a teologia a partir do zero. Vai na descrição e nos ajuda com tudo isso. E se ajuda aprendendo mais de Deus, livro, curso online, cara, não tem como melhorar. Vai lá. Me mandaram aqui do Reinaldo Azevedo. Esse é o vídeo que Jair Bolsonaro publicou em seu Facebook. Nele um pastor congolês diz que o presidente não deve ser criticado nem ter oposição porque é nada menos que eleito de Deus. É um apóstolo congolês na Rede Super profetizando a favor do Bolsonaro. Né? Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Sempre desconfie, certo? Sempre desconfie de profetas que estão a favor de políticos da situação. Porque geralmente no Antigo Testamento os profetas eram usados por Deus para condenar certo poder temporal. Sempre desconfie de profecias assim. E um político usar esse tipo de coisa como causa própria, porque eu vi que o Bolsonaro tinha compartilhado isso aqui, cara, é uma palhaçada. Primeiro que você tem que desconfiar de qualquer pessoa que diga falar em nome de Deus de forma pessoal hoje em dia, certo? Tudo bem, eu não descarto a possibilidade de Deus poder se comunicar pessoalmente com alguém. Essa não é a questão. A questão é você ter alguém vindo de outro país para trazer uma profecia direta do Senhor, falando como voz de Deus, a favor de um político da situação, certo? Até porque, meu querido, você conseguir defender política é um negócio maravilhoso. Esse tipo de coisa nunca deveria ser usada como argumento a favor de político nenhum. Porque um político tem que ser aprovado ou reprovado baseado em seu comportamento, baseado em suas atitudes. Não baseado em se algum profeta chegou validando ele ou não. Porque profetas validam qualquer político. Todo e qualquer político consegue ter um profeta a tiracolo se ele quiser. Existiam muitos falsos profetas no Antigo Testamento. Existem muitos falsos profetas hoje. O fato de vir um cara e profetizar a favor do Bolsonaro não significa que o Bolsonaro é necessariamente um bom político e que isso vai se concretizar. O que vai dizer se isso é certo ou errado no fim das contas é se o Bolsonaro agir de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus e for, de acordo com a palavra de Deus, um político excelente para todos de sua nação. É isso que vai dizer se o Bolsonaro é de Deus ou não. Priscila Alcântara me mandaram aqui. Eu aprendi uma coisa muito valiosa esses dias. Não analisar nada de forma conclusiva, porque cada um vive debaixo da sua verdade, do seu contexto e cosmovisão. Por isso, eu desejo muito que a gente aumente nossa sensibilidade, força de vontade de compreender e de ouvir. Gente do céu, vamos lá. Eu entendo a necessidade de humildade na leitura das coisas, certo? Todo mundo tem seu jeito de olhar o mundo, todo mundo tem sua história de vida e todo mundo vê a realidade a partir da própria história de vida, normal. Isso tem que fazer com que a gente seja mais humilde, porque a gente também analisa o mundo de acordo com a nossa própria história de vida. E a gente tem que conseguir ter empatia e se colocar no lugar do outro para poder analisar as coisas, não fazê-lo de forma conclusiva, mas nunca de forma conclusiva é um pouco complicado. Um cara perguntou aqui, a verdade é subjetiva, Pri? Ela respondeu, cada um tem o seu sistema de crença dentro da minha vida, a minha verdade absoluta, moldando minha cosmovisão. Outros podem ter realidades diferentes. Cara, aí é complicado. Porque parece que ela quer transformar um problema epistemológico em um problema ontológico. Isso é difícil. É dizer que porque as pessoas têm percepções diferentes da realidade, então não existe uma verdade absoluta que pode ser encontrada. Isso é bobagem, não é porque pessoas têm interpretações diferentes de um texto, por exemplo, que um texto não tem um significado. A Priscila Alcântara segue a Bíblia, ela ama Jesus. Significa que ela pega um texto, ela lê um texto, ela acredita que aquele é o significado do texto. Ou ela acredita que Jesus é só a interpretação dela da realidade e que pode ser uma falsidade se outra pessoa tiver outra compreensão da realidade. Se a Priscila está tentando falar de uma aplicação pessoal, assim, de você ser mais humilde ao interpretar o lado do outro, a posição do outro, vá lá. Só que isso aqui é um discurso altamente relativista. Ela está praticamente dizendo que não existe verdade absoluta e que todo o contato com a realidade é falso, que é mentira. Jesus se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, e ao fazê-lo e trazer um sistema de crença atrelado a ele, o que ele está fazendo é mostrar um caminho de verdade, um caminho do que é correto, do que é justo. Jesus entendeu que as pessoas tinham sua própria cosmovisão, sua própria história,
mas Jesus apresentou uma história e uma cosmovisão que era verdadeira e correta, a qual toda cosmovisão deve se sujeitar. Esse discurso não parece ser muito coerente com a ideia cristã de mundo. Monarque: eu acredito que Deus existe, mas ele com certeza não é um velhinho de barba ou algo limitado como um ser. Algo limitado como um ser. Ele então acredita em que tipo de Deus? Se Deus não é um velhinho de barba a gente acredita que não é, certo? Deus não tem idade, certo? Deus sempre existiu. E se ele usa barba, eu não sei. A gente não sabe se ele é corpóreo necessariamente, se ele é contido no espaço. É uma coisa muito complicada, a teologia disso é muito, muito difícil. Mas dizer que ele não é limitado como um ser, e por ser ele quer dizer o quê? Uma autoconsciência, um ser que se entende e se compreende como individualidade, ser como uma pessoalidade, uma persona de alguma forma, ou ser como uma forma física. Ele é tipo um galacto, sei lá. Difícil saber o que é que o monarca quer dizer com isso aqui. Mas Deus certamente é um ser, certo? Tanto porque ele é uma autoconsciência, ele é uma personalidade, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, se a gente puder dizer assim. E nisso a gente sabe que Deus existe e nós podemos nos relacionar pessoalmente com ele como um ser, necessariamente. Se não fosse isso, você tem panteísmo, você tem panenteísmo, você tem monismo, certo? Se você não sabe o que são esses termos, vai lá no nosso curso de teologia online, o Teologia Descomplicada, que a gente explica tudo isso, certo? Lá no 2D Teologia, menos 50 conto por mês, é baratinho. Você aprende teologia comigo, eu explico esses termos mais difíceis aí, que não tem pra que ficar explicando aqui. Na descrição tem um link lá pro Teologia Descomplicada. Sara Shiva, minha nossa. Você sabe que Sara Shiva foi do SNZ, né? É uma informação aí que, pra quem não conhece. Quem poupa o namoro, sacrifica o casamento. Leia o livro Defraudação Emocional. Eu não conheço esse livro, Defraudação Emocional, mas essa frase é muito boa, certo? Quem poupa o namoro, sacrifica o casamento. Se o seu namoro é uma porcaria, termina essa droga, certo? Não tem por que ficar com um namoro fuleiragem, como dizem os cearenses, e achar que o casamento vai dar certo. Se você poupa um namoro ruim, você vai ter um casamento horrível. Então, não poupe namoros ruins. Que a Sara Shiva tá certíssima. Ronilson Pacheco, minha nossa, esse homem ainda existe. Movimentador de teologia negra, marxista, cristão, esse negócio todo. Vamos lá. A imagem de Jesus branco, higienizado, com seus olhos claros, é pecado. É violar o corpo do Deus encarnado. Deus foi livre para escolher como poder encarnar. Se escolheu entrar no mundo como um homem pobre, negro e sem teto, ele teve suas razões. Negar isto é negar Deus. Tá, vamos lá. Tem muito subtexto nisso aqui. Vamos olhar devagarzinho. Apresentar um Jesus branco, higienizado, com seus olhos claros é pecado? É violar o corpo de Deus encarnado? Não. Porque cada cultura apresentou Jesus do seu jeito, certo? Os chineses pintavam Jesus como um chinês. Os europeus pintavam Jesus como um europeu. Os índios pintavam Jesus como um índio. A ideia de um Deus que encarna e se identifica com a figura humana é a ideia de os povos muitas vezes se identificarem com a própria imagem étnica de Cristo. O fato do evangelho não fazer caso quanto a isso diz muito acerca dessa identificação pessoal que nós temos com o próprio Jesus. Agora, apresentar Jesus claramente sendo a imagem oficial, digamos assim, de Jesus, um cara branco, de cabelos lisos, olhos claros, é certamente uma deturpação de quem Jesus realmente era. Jesus era um homem de pele escura. Antes eu dizia que ele era negro, mas eu acho que talvez não seja a melhor forma para usar, porque como um oriental da região do Oriente Médio, chamar Jesus de negro talvez não seja a melhor terminologia. Mas ele era certamente um homem de pele escura. E ele escolheu vir como alguém de pele escura. Eu não teria nenhum problema de tratá-lo como negro. Eu já tratei muitas vezes. Negros me repreenderam por usar o termo negro, porque não é realmente negro. Porque a ascendência lá é diferente. Tem as explicações aí biológicas aí que eu não sei quais são. Mas diz que ele foi livre para escolher como encarnar. Jesus foi pobre? Não necessariamente. O pai de Jesus era um carpinteiro, mexia com pedra e com madeira. Jesus não era necessariamente pobre. A ideia de um Jesus pobre veio da ideia de que ele não tinha dinheiro para entrar na hospedagem, uma coisa assim. Mas isso também não é verdade, a hospedagem só estava lotada. A gente tem um de olho no texto explicando a ideia da hospedaria, dele não ter ficado ou não na hospedaria. Vai no card aí que dá certo. Então ele não foi bem pobre necessariamente, a Bíblia não diz isso. Ele não tinha posses, ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele era um pregador itinerante, então ele não tinha onde viver. Não acumulava posses, era generoso, isso é tranquilo. Era um homem que não acumulava posses. Negro, sim, pele escura, não tá errado. E sem teto, ele não era sem teto, ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele tinha família, ele tinha casa e ele era um itinerante, então ele dormia em vários lugares. Ele tinha uma casa na região da Galileia, onde era a base do ministério dele. Então Jesus não era sem teto, nunca foi. Tentar tratar Jesus como um sem teto, porque ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha morada, é uma leitura ideologizada do texto. É o Ronilson Pacheco sendo o Ronilson Pacheco, tentando aplicar a sua teologia marxista à teologia como sempre faz. Então sim, tem alguma verdade aqui, mas tem muita coisa errada. Se você quer participar do próximo Teólogos do Twitter, você vai lá no meu Twitter, a mensagem fixada é onde você deixa seus comentários com a mensagem, com o link certo para a tweetada dos outros, pra gente poder comentar aqui no canal. Muito obrigado por acompanhar até aqui, se inscreve aí, acenda as notificações e tudo mais, valeu e falou!